Vamos à palavra nessa manhã, como o Léo disse, hoje é dia primeiro domingo é dia de nós memorizarmos, né? A ceia, lembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus, comermos do pão, bebermos do cálice e podemos assim participar da vida do Senhor Jesus na nossa vida. Repete comigo assim: o encontro de três expectativas. Olha, se esse texto não tivesse na Bíblia, seria algo muito lamentável. Porque assim, é uma passagem que é bastante emblemática, embora ela seja tão reveladora para nós de como Jesus age, de como é o Evangelho e de como é a expectativa das pessoas, diferente da expectativa do Senhor Jesus. João capítulo 8, versículo 2, depois nós vamos lendo o texto, versículo a versículo, diz assim: Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Então, como era costume de Jesus quando estava em Jerusalém, na verdade ele não ficava em Jerusalém, ficava em Betânia, na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, mas ao amanhecer ele ultrapassa o Monte das Oliveiras e vai novamente para o templo, e ali ele começa a ensinar o povo. E quando ele começa a fazer como o costume dele de ensinar o povo, uma multidão sempre se reunia ao redor de Jesus e ele ali ficava assentado ensinando. Então, assim, nessa manhã em especial, algo extraordinário, algo novo, algo diferente aconteceu naquela reunião onde Jesus estava ali dando a sua aula, ensinando as coisas de Deus, do reino de Deus, para aquelas pessoas. Naquela época em que Jesus vivia, a quantidade de fermento, né, como a gente tem dito nas últimas semanas, era muito grande, era muito fermento, eram muitas narrativas, eram muitas falas, eram muitas coisas que eram ditas para, de uma forma não muito correta, defender a lei de Deus e contradizer o ensinamento de Jesus, que era o ensinamento da graça e a transição do evangelho da lei para o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho da graça. Então, naqueles dias, o questionamento de fato era muito grande, e a revelação que Jesus trazia sobre eles e sobre a lei era algo muito profundo. Então, não diferente de hoje, as pessoas também têm as suas expectativas pessoais e, em muitos aspectos, essas expectativas estão ligadas à igreja do Senhor Jesus. E as pessoas vêm à igreja sempre na expectativa de receber alguma coisa, de algo mudar na sua vida, de algo milagroso, de algo extraordinário acontecer com elas, mas existe também uma expectativa da parte de Deus, que a pessoa, ao ser confrontada com o Evangelho, a luz do Evangelho refletir sobre ela, haja também uma mudança, uma transformação, uma nova possibilidade, uma nova forma de viver. Então essas expectativas naquele dia em especial, elas estavam ali aflorando, e a justiça própria, que era algo que era muito comum naquela época e hoje ainda continua sendo. Então a justiça própria, por um lado, na vida dos religiosos, que se achavam justos, né, nós vamos ver isso no texto, justos por não cometerem determinados tipos de pecado, nós estamos falando do adultério, e do outro lado uma mulher que foi pega em flagrante adultério, no ato próprio sexual, dentro daquela noite, e naquela manhã ela era trazida até a presença de Jesus para que uma sentença fosse emitida sobre a sua vida. Então, dentro desse pano de fundo se desenrola o encontro de três expectativas. Às vezes, quando nós vamos à igreja, quando a pessoa vem à igreja, ela tem uma expectativa negativa de condenação, de culpa, de ser culpabilizada por alguma coisa, pelos seus atos, por aquilo de pecado que ela cometia. Existe uma expectativa também de Jesus, que aquela pessoa seja curada, seja restaurada e seja levantada agora como uma nova criatura para a glória do nome do Senhor Jesus. Diz amém? Amém. Pergunta para quem está do seu lado: qual a sua expectativa quando vem a presença de Deus? A outra pergunta é: qual a expectativa de Deus quando você chega à sua presença? O que Deus pretende comigo, com a minha vida, com a minha família, quando eu sou colocado ou quando eu estou na sua presença? Repete comigo assim: a justiça da lei. Então, entre as três expectativas que nós vamos mencionar nessa manhã, a primeira delas era a justiça da lei.
A justiça da lei, ela era representada ali pelos mestres da lei e pelos fariseus, e eles armaram uma situação com a finalidade de apanhar Jesus em uma contradição. Essa era a narrativa deles. Eles prepararam uma armadilha para pegar Jesus em uma contradição entre a lei de Moisés e o discurso que Jesus estava pregando. Então esses fariseus, eles prepararam a situação de encontrar uma mulher pega no próprio ato de adultério, levando ela até Jesus e observando qual seria a atitude, qual seria a reação de Jesus com relação àquele problema. Porque se Jesus manda soltar aquela mulher, ele estaria descumprindo a lei. Ele estaria desobedecendo a lei e logo estaria em pecado. Mas se ele mandasse apedrejar aquela mulher, como a lei dizia, ele estaria contradizendo a sua pregação de amor, de graça e de perdão. Então foi criado ali uma armadilha para que Jesus fosse apanhado. Essa era a intenção, de exercer sobre Jesus o rigor da lei, o poder da lei, a justiça da lei sobre uma determinada situação. A mulher, na verdade, não era o ponto central. O ponto central ali era expor uma pregação que eles não concordavam. E a expectativa deles era que Jesus fosse apanhado naquela contradição. O texto então continua em João capítulo 8, nós vamos ler agora a partir do versículo 6, e diz assim: e eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então veja que a Bíblia é muito clara em alertar para uma armadilha que estava sendo armada contra Jesus. A expectativa era derrubar Jesus e o seu discurso, derrubar o seu discurso ético, derrubar o seu discurso moral, derrubar o seu discurso de perdão. Mas Jesus ignora aquela situação e começa a escrever no chão ali. Não sabemos o que ele escrevia, mas certamente ele estava ignorando aquelas pessoas. O texto continua então e diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ou seja, insistiam naquilo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Vamos repetir isso? Se algum de vocês estiver seja o primeiro a atirar a pedra nela. Nós vamos ver como isso é importante e como Jesus vira o jogo dentro desse argumento. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, diga saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então essa era uma armadilha que foi muito bem montada. E como eu já disse, a expectativa dos religiosos ali era derrubar Jesus e descredibilizar a pregação de Jesus junto àquele povo. Normalmente esse tipo de situação ela é causada por ciúme e por inveja. Era o que movia o coração daqueles fariseus e daqueles mestres da lei, porque Jesus ele arrebanhava multidões, enquanto as reuniões lá dos fariseus e dos mestres da lei eram vazias de conteúdo e apenas narrativas e repetições de lei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e você tem que fazer aquilo outro, e não havia vida nenhuma naquilo que eles estavam ensinando. Ao contrário, Jesus, quando falava de amor, de perdão, de graça, as multidões iam atrás dele. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir palavras de vida e não palavras de morte. As pessoas querem ouvir palavras de esperança e não palavras de condenação. Nós somos portadores de uma palavra de esperança. Vamos repetir? Eu sou um portador de uma palavra de esperança. A nossa palavra não é uma palavra contraditória nem de condenação, mas é uma palavra de esperança, é criar uma expectativa positiva de que Deus vai intervir e vai fazer algo extraordinário na vida de uma pessoa. Então, normalmente, esse tipo de situação era causada por ciúme e por inveja. As multidões seguiam Jesus para ouvi-lo e deixavam de lado, então, os religiosos daquela época. Agora, observe isso. Jesus, a princípio, ele ignora aquela situação. Ele fica escrevendo no chão, ali com o dedo, mas em face da insistência deles, ele faz uma declaração usando a própria lei, ele usa a própria lei e desarma completamente todos os argumentos daquele pessoal.
Tiago capítulo 2, versículos 10 e 11, traz luz a respeito disso. Quando Tiago diz assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Observe isso. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas, diga de novo um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Versículo 11. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se, portanto, um transgressor da lei. Porque a lei não era, como nós observamos hoje, não era princípios que nós precisamos cumprir um a um, mas a lei era um princípio geral que era cumprido ou não contra Deus. Deus era o autor da lei, e a santidade que Deus exige de qualquer pessoa é que toda a lei, todos os princípios sejam totalmente cumpridos. Então, quando eles fazem uma armadilha para Jesus e levam uma mulher pega em adultério, na cabeça deles, assim, eles não eram adúlteros. Eu até acredito que, de fato, eles não eram adúlteros, por isso eles estavam levando aquela pessoa até Jesus para que ele pudesse ser provado e, obviamente, para que ela pudesse ser condenada. Mas o fato de não serem adúlteros não significava dizer que eles não tinham cometido outros pecados. E seja qual for o pecado, um ponto, um erro contra Deus e contra a lei é o suficiente para condenar a pessoa diante de toda a lei de Deus. Por isso, Romanos diz que todos pecaram, diga todos pecaram, e destituídos estão da graça, da glória de Deus. Sabe, não existe ninguém que conseguiu cumprir a lei. Então Jesus, ele pega o próprio argumento da lei e usa contra aquelas pessoas, para mostrar que a justiça dele, a justiça de Cristo, é sim muito maior do que a justiça da lei, porque ninguém conseguiria cumprir todos os mandamentos. Hoje se fala em mais de 613 mandamentos, entre os 10 mandamentos e toda a repercussão e todo o desdobramento que eles tiveram. Então Jesus, ele traz a memória daquelas pessoas, a sua real condição, porque qual dentre aquelas pessoas não tinham cometido algum tipo de pecado? Talvez o pecado não fosse o adultério, mas fosse uma outra coisa qualquer. Mas sendo pecador, logo também se colocava numa condição de culpado, tal qual aquela mulher estava. E ainda hoje, queridos, infelizmente, nós gostamos de julgar determinados pecados e deixar outros de lado. Então os crentes, é muito normal isso, julgam determinado pecado e deixam outros pecados de lado. Mas o que Jesus estava dizendo, que aquele que não tem pecado, repete comigo, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Então o que ele está falando aqui? Ele está estabelecendo um padrão de justiça que é muito mais elevado, que a única coisa que lhe garante o direito de tacar pedra em alguém, e hoje nós não tacamos pedra literalmente, né? Hoje as pedras são palavras que são declaradas, na maioria das vezes não na frente, mas por trás, ou usando redes sociais e outras coisas mais, criticando coisas que não entendemos, falando de coisas que não temos o pleno conhecimento. Então pedras são atiradas, palavras são colocadas, e Jesus, ele continua enfatizando, aquele que não tem pecado, esse pode de fato atirar a primeira pedra. Então, com as expectativas frustradas, diga expectativas frustradas, começaram a sair um a um, começando pelos mais velhos até chegar os mais novos. Interessante que quando essa palavra é declarada, Jesus já estava com uma multidão em volta dele ali, ensinando naquela manhã. E quando os fariseus, os mestres da lei, trouxeram aquela mulher e expuseram ela a Jesus e a toda a multidão, e Jesus estava ali ignorando eles, né, escrevendo no chão, e quando ele usa esse argumento mediante a insistência daqueles homens, saíram não apenas os fariseus e os escribas, mas toda a multidão. Não se achou ninguém, diga ninguém. Diga de novo, ninguém. Ninguém foi justo o suficiente para poder condenar aquela mulher. Não existe justiça humana capaz de estabelecer padrões de condenação em nome de Deus.
Veja, eu não estou dizendo que não existe justiça humana para exercer condenação em face da lei humana, da lei do país, das regras do país. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com relação à lei de Deus, não existe justiça humana capaz de estabelecer um padrão de julgamento correto. E a expectativa daqueles fariseus, ela foi totalmente frustrada. Não havia como derrubar Jesus no seu padrão. E Jesus, ele não descumpriu a lei em momento nenhum. Ele usou a própria lei para mostrar para eles que a expectativa de Deus, repete comigo, a expectativa de Deus é muito maior. Eu só posso dizer, sem medo de errar, que ela é completamente impossível de ser alcançada. Então diga comigo assim, a expectativa de Deus pela lei é impossível de ser alcançada. Por isso, Deus deu a lei. A lei é ruim? Não, a lei é boa. Ela é santa, ela é justa e ela é boa. Mas ela é boa para aquilo que ela serve. A lei, a regra, a Bíblia, ela está lá no Antigo Testamento, está lá dentro dos livros de Moisés, unicamente para provar ao homem que eles não conseguem cumpri-la, que eles não são bons o suficiente para cumprir aquela lei. Quando Deus deu a lei, eu não sei, vocês vão lembrar disso, o povo estava na beira do Sinai e o monte estava fumegando. Estava o quê? E o povo disse assim, vai lá você, Moisés. Vai lá você, Moisés, e conversa com Deus. Ouve lá o que Deus tem para dizer, porque nós vamos cumprir tudo aquilo que Deus mandar. O povo disse, nós vamos cumprir. E Deus disse, ok, então está aqui, cumpra. Durante 1.500 anos da existência desses decretos, ninguém, diga de novo, ninguém foi capaz de cumprir a lei de Deus. Ninguém foi capaz. Por isso era necessário que Jesus viesse, porque para redimir o homem da sua culpa, alguém precisava cumprir a lei. E essa lei foi cumprida totalmente em Cristo. Então eu posso dizer que a expectativa daqueles homens religiosos, ela foi frustrada, completamente frustrada. Mas existia uma segunda expectativa, a expectativa da mulher, diga, da mulher. E aí é uma expectativa diferente, é uma expectativa de vergonha, diga vergonha. A vergonha vem por causa do peso da condenação, da culpa e da condenação. Então, enquanto essa história se desenrolava, ali estava uma mulher vivendo a expectativa dos seus últimos minutos de vida, pois na multidão e, sobretudo, nos religiosos, poderia haver qualquer coisa, menos misericórdia. Eles estavam ali dispostos a executar a lei sobre aquela mulher. Ela seria vítima, em pouco tempo, de uma morte violenta e cruel por apedrejamento. Não à toa, ainda hoje, as pessoas atiram pedras pelas costas, fazendo comentários, criticando aquilo que não entendem, ou apreciando situações que não fazem parte do seu escopo. A expectativa, então, que eu quero chamar a atenção, era a expectativa de culpa de uma mulher, que de fato era culpada, não estou dizendo que não era, ela havia transgredido a lei, e a justiça da lei acusava e condenava ela a morrer por apedrejamento. João capítulo 8, versículos de 3 a 5, então diz assim, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida, diga surpreendida, em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Vamos repetir esse versículo 5 aí, juntos? Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. Não é isso que está escrito aí? Foi exatamente isso que o povo acusou a mulher. Essa era a acusação contra aquela mulher. Na lei, Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E a armadilha está feita quando diz Jesus e o Senhor o que nos diz. Lembra que eu falei no começo? Eles queriam pegar Jesus na lei, descredibilizar o discurso de Jesus e desmontar a pregação de Jesus. Então Jesus diz o quê? Aquele que não tem
pecado, atire a primeira pedra. Então observe, eles trouxeram a mulher e fizeram questão de expô-la aos olhos de todas as pessoas. Todas as pessoas. Havia uma multidão. E a mulher foi trazida e colocada em pé na frente de todas aquelas pessoas. Diga culpa, diga condenação. Essa é a atitude do diabo. O diabo seduz, leva a pessoa ao pecado e depois expõe essa pessoa em cima da sua culpa, da sua condenação, da sua vergonha. E faz isso para destruir tais pessoas. Qual a expectativa daquela mulher? A expectativa dela era: agora a minha vida acabou. Porque ali tinha uma multidão que seguiria normalmente o discurso religioso, e ali tinha religiosos cruéis que estavam dispostos a tirar pedra naquela mulher até ela morrer apedrejada. Por que a igreja precisa ser diferente? Porque nós não estamos aqui com pedras nas mãos para atacar em ninguém. Nós estamos aqui para cumprir o Evangelho, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho do perdão, da salvação e da graça. Nós não pegamos pedras, nós pegamos o Evangelho. Nós não atiramos pedras, nós atiramos sim a palavra do amor de Deus. E olha que, se você for olhar a lei direitinho, eles estavam não apenas errados com relação ao argumento. Vamos repetir o versículo 5. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Mas o que a lei diz? Quando a gente vai lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, que é o texto da lei, olha o que diz lá. Vamos juntos aqui comigo. Se um homem cometer... Se quem? Um homem. Mas lá está falando da mulher. E lá está dizendo, se um homem cometer adultério com a mulher, porque ninguém comete adultério sozinho. Então, se o homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Mas ali só tinha uma. E cadê o homem? E o argumento da lei? Eles estavam dizendo, tais mulheres têm que ser executadas. Mas e o homem? Então, uma condenação, antes de tudo, machista. Porque defendia o interesse de alguém e expunha o pecado de outra pessoa, já contradizendo o verdadeiro valor da lei. Então, quando Jesus usa o argumento, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, o primeiro erro deles já estão aí, porque eles conheciam perfeitamente a lei. O que eles estavam fazendo era construindo um arranjo, para que a lei pudesse ser benéfica para eles. Pareciam os advogados de hoje, arrumavam um jeito de pegar uma brecha na lei, fazer com que a lei fosse benéfica a eles e fosse condenatória para aquela mulher. Mas a vontade, de fato, a expectativa deles era pegar Jesus. A expectativa da mulher eu estou perdida, não tem jeito, não vai ter mais jeito para mim. Mas entenda que a lei ela é muito clara. E Jesus depois, quando chega lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, ele ainda coloca mais peso a respeito disso, quando diz que se um homem olhar, se olhar com intenção dúbia contra uma mulher, no seu coração ele já cometeu adultério. Quem então, portanto, é capaz de cumprir totalmente as exigências da lei? Sempre vai ter alguma situação em que a pessoa caiu, em que a pessoa errou. Então, quem segue a lei, a pessoa sempre vai arranjar argumentos para se defender e para se justificar por aquilo que faz. Sabe, eles não eram adúlteros, acredito que não. Eu acredito que não. Por isso eles pegaram pedras para poder executar aquela mulher. Mas o homem não estava lá. Aí nós já vimos que é um erro muito extraordinário, um erro muito grande. A expectativa daquela mulher era o pior, a expectativa da multidão para com ela era o pior. Mas aí surge Jesus, diga Jesus. E a expectativa maior de Jesus sempre foi, diga assim comigo, buscar e salvar aquele que estava perdido. Essa era a expectativa de Jesus. Então, no momento pior, no momento mais difícil, no momento mais complicado daquela mulher, surge Jesus. Ainda bem que levaram ela para Jesus, porque se fosse uma outra situação, ela teria morrido. Pela lei até justamente, embora faltasse alguma coisa, mas Jesus ali, ele perdoa aquela mulher e estabelece um novo padrão religioso, um novo padrão para a igreja, que é o padrão do perdão. Diga comigo, perdão. Perdão dos pecados. Então, muitas pessoas não conseguem ver em Jesus o Salvador, não conseguem se firmar nas igrejas. Por quê? Porque elas se acham sujas,
pecadoras, não são boas o suficiente e são cheias de falha. Então as pessoas evitam a comunhão conosco. Cá entre nós sabemos que nós não somos nada disso, embora tenha sempre alguém que acha assim, não, eu sou o cara, mas não é tanto assim. Mas as pessoas de fora, por causa do discurso dos crentes, eles evitam ter comunhão conosco, porque acham que nós vamos condená-los o tempo todo. Porque a nossa posição, a nossa postura de vida condena uma postura de vida permissiva que eles têm. Quando na realidade Deus quer mudar, de fato, essa postura de vida dessas pessoas, mas através do amor e da graça que se manifestam na vida delas. Então, o amor e a graça que se manifestam através da sua vida, elas precisam atingir, elas precisam alcançar as pessoas, para que essas pessoas também sejam modificadas e transformadas pelo amor e pela graça de Deus que está na sua vida. Então, a graça de Deus se manifesta exatamente na fraqueza da pessoa. Esse é o evangelho que a gente tem que pregar. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21, diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Essa era a função da lei. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. É aquele texto que você sabe de cor: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a lei ela foi dada, ela foi concedida por Deus para que todos percebessem a gravidade do pecado. O pecado gera morte, o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Versículo 21. Olha só como Paulo completa isso. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se o pecado leva à morte, a graça nos traz a vida. Vamos repetir? Se o pecado nos leva à morte, a graça nos traz a vida. Eu quero dizer que Jesus, a expectativa de Jesus é que cada um de nós creia, viva e pregue uma verdade. Jesus é um Salvador maior do que o seu pecado. Vamos repetir essa frase? Jesus é um Salvador maior do que o seu pecado. Então ali não haviam mais argumentos. Agora a expectativa maior de Jesus iria sobressair sobre a expectativa dos religiosos e da mulher. Os religiosos eram condenação, a da mulher era eu sou culpada. E agora Jesus vem com a expectativa: eu vim buscar e salvar, eu vim perdoar, eu vim não condenar, mas eu vim restaurar aquilo que estava perdido. Então um Salvador muito, muito, muito maior do que o pecado de qualquer pessoa. Não haviam argumentos capazes para salvar aquela mulher. A lei era clara, afinal ela foi pega em flagrante adultério e todos conheciam muito bem a lei que estava sendo pregada, que estava sendo ensinada ali. Entendo que a graça, ela não é um habeas corpus que libera as pessoas para pecar, muito pelo contrário. Repete comigo assim: a graça é o poder de Deus para não pecar mais. Então a graça não é liberdade, agora a graça de Deus me cobre, então eu posso continuar vivendo a minha vida doida do jeito que eu quiser, porque no final Deus vai me perdoar. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a graça de Deus, ela é o próprio poder de Deus para perdoar e para salvar, libertar você e quem quer que seja do seu pecado. Não existe um pecador tão grande e tão terrível que não possa ser alcançado por uma graça tão maravilhosa do Senhor Jesus, por um Salvador que muda histórias, que reescreve histórias. E a expectativa de Deus é que a sua vida seja mudada. Diz amém? João capítulo 8, versículos 10 e 11, vai dizer assim: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Versículo 11, a mulher responde: ninguém, Senhor, disse ela. Então declara Jesus: eu também não a condeno. Gente, vamos dizer isso: eu também não a condeno. Agora você vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e não peques mais. Então Jesus concluiu a sua expectativa com relação àquela mulher, perguntando por seus acusadores. Onde é que estão aquelas pessoas que te acusam? Ninguém te condenou? Tinha muita gente ali. E todos eles foram embora, deixando as pedras, cada um procurando o caminho da sua casa.
e no final ficou Jesus e a mulher. O único capaz de condenar também era o único capaz de perdoar. O único capaz de tirar pedra é o único que não atirou pedra nenhuma. Muito pelo contrário, estabeleceu um novo padrão. Nem eu também te condeno. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: a essência do perdão é a não condenação. Porque a culpa e a condenação é que destrói o ser humano, é o que o afasta de Deus, é que afasta da intimidade com Deus. Quanto mais condenação, quanto mais culpa, quanto mais ódio, mais afasta a pessoa de Deus. E as pessoas são ensinadas ao longo do tempo, dos anos da religião, que se elas se comportarem bem, elas serão abençoadas. E eu vou lhe dizer uma coisa: não há nada que você possa fazer para que Deus ame você mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus deixe de amar você. Ele já te ama em Cristo. Diga: eu sou amado. Eu sou filho amado do Pai. Esse amor, ele vem de Deus. Esse é o verdadeiro amor que vem de Deus. É o amor que nós devemos sentir. É aquele amor que João, ele diz lá na carta, na sua carta, lá em 1 João, é o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Qual é o amor que lança fora todo medo? É o amor que anula a condenação, que anula a culpa. Deus já perdoou você. Diz amém. Amém. Essa história revela essa verdade. A mulher estava errada? Estava. Merecia morrer? Sim. Mas Jesus anula uma sentença de morte e no seu lugar entrega para aquela mulher uma sentença de vida. Talvez a nossa história refletisse em nós uma sentença de morte, se formos observar completamente a lei. Mas o que Deus fez conosco? Ele reescreveu a nossa história e nos favoreceu com uma sentença de vida. A expectativa de Jesus é que essa sentença de vida se manifeste em cada um de nós. E quando ela responde: ninguém, Senhor, aquela mulher deve estar perplexa. Ela devia estar preparada para se machucar muito e morrer debaixo daquelas muitas pedras. Mas no final ela percebeu que a expectativa de Jesus era tão mais poderosa do que a expectativa do ódio, da culpa, da condenação, do medo, que ela ficou sozinha na frente de Jesus. A expectativa de Jesus é que hoje, talvez nessa manhã, mesmo com a carga que você tenha carregado durante todos os dias da sua vida, mesmo sendo crente, sendo membro dessa igreja ou de outra, Deus tem uma expectativa que você fique frente a frente com Ele. Diga: frente a frente. Isso, face a face com Ele, cara a cara com Ele. E essa proximidade de Jesus, ela não é para causar medo em nós, mas ao contrário, ela é para causar esperança. A expectativa que nós temos ao nos aproximar de Jesus não será nunca mais de condenação, mas será de perdão. Diga: perdão. Diga: aceitação. Essa é a expectativa de Jesus. Diga: eu sou aceito por Ele. Eu sou aceito por Ele. E quando o diabo vem nos acusar dos nossos pecados, nós precisamos lembrar ao diabo que todos esses pecados já foram colocados no corpo de Jesus. E que agora, sim, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já, eis que todas se fizeram novas. Ninguém condenou a mulher. A base, então, para vencer o pecado e ter uma vida de santificação é a fé que nós temos de que fomos perdoados pelo Senhor. Vamos repetir essa frase? Muito importante. Diga assim: a base da santificação é crer que fomos perdoados. Diga: eu sou perdoado. Você é perdoado. E a graça de Deus vai se manifestando na sua vida, de maneira que cada vez mais você vai se parecer com Jesus. Mais santo você vai ser na medida que você se aproxima da vida de Jesus. Então a base para vencer o pecado é ter uma vida santificada e que todos nós fomos de fato perdoados pelo Senhor. Não podemos mais ser condenados, porque Jesus já pagou o preço da nossa condenação. O texto básico para isso está lá em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora já não há nenhuma, diga nenhuma, condenação
para os que estão em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? A base é essa, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Agora, a culpabilidade, a condenação do pecado, sabe, ela não tem mais poder sobre a vida de quem crê em Jesus, porque agora nós vivemos debaixo de uma outra lei. Diga, outra lei. A lei é a lei do Espírito que dá a vida. Gente, eu estou falando para a base de crentes nessa manhã. E às vezes aquilo que nos impede de ir na presença de Deus com uma oração sincera é culpa, é condenação. Porque lá no fundo do nosso coração a gente olha, nós olhamos para nós mesmos e estamos percebidos de que nessa semana eu cometi muitos erros, nessa semana eu peguei muitas vezes. Mas você não vai a Deus no seu mérito. Hoje é domingo, é primeiro domingo, é o dia da ceia. Então, quando nós nos aproximarmos, e daqui a pouco faremos isso da mesa do Senhor, nós não vamos nos aproximar da mesa do Senhor nos nossos méritos, nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor nos méritos de Jesus. Diga, nos méritos de Jesus. Esse é o acerto, essa é a palavra, essa é a expectativa de Jesus. Quando eu me aproximo do trono da graça, eu não vou lá nos meus méritos, na minha santidade, na minha correção de vida, mas eu vou naquele sacrifício que Jesus fez por mim. Ele morreu no meu lugar. Então a lei do Espírito que dá a vida, ela já substituiu, ela já tornou sem efeito para nós a lei do pecado que leva à morte. Todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. Essa lei na nossa vida, ela acabou. Agora a lei que nós temos e que nós vivemos é que em Cristo nós somos nova criação. Diz amém? Amém. Vamos dizer de novo, eu sou perdoado. Eu sou amado. Eu sou justificado. Eu sou redimido. Vire para quem está ao seu lado e diga, essa é a sua história. Então, querido, aquela mulher saiu dali livre. Jesus olhou para ela e disse, agora você pode ir para sua casa e não volte mais a pecar. Não significa dizer que aquela mulher não vai cometer algum pecado, mas significa dizer que Deus estava dizendo para ela que o pecado do adultério, que era o pecado que levou ela até aquela situação, não deveria acontecer mais na vida dela. Ela foi livre daquilo. Certamente ela vai cometer algum erro, teria cometido algum erro, deve ter cometido algum erro, muitos até, mas obviamente ela não voltou mais àquela vida de adultério. Por quê? Porque agora Jesus não a condenava, Jesus a perdoava. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós não vamos continuar a viver uma vida de pecado, nós somos constrangidos em amor a cumprir a expectativa de Jesus e viver o melhor dele nessa terra. Diga, eu fui perdoado. E qual é a nossa atitude diante disso? Se você foi tão constrangido em amor ao perceber que foi perdoado, a sua atitude é a mesma atitude de Cristo, perdoar os irmãos, caminhar a segunda milha, oferecer a verdade da palavra, oferecer a mão, oferecer o braço, oferecer ajuda para que a pessoa que uma vez condenada, agora também ela possa desfrutar de uma vida de perdão, que é a vida do Senhor Jesus. Por isso, o que Jesus diz lá em João capítulo 13 é que aquele que crê no Filho tem a vida. Repete comigo. Aquele que crê no Filho tem a vida, porque a vida eterna é essa, crê no nome do unigênito Filho de Deus. Diz amém? Amém. Para terminar nessa manhã, a nossa certeza de vida, ela consiste em estarmos em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Sim, exatamente isso. Na troca que foi feita no Calvário, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores e as nossas culpas. E em troca, nós trouxemos sobre nós toda a justiça, toda a bondade, todo o amor e toda a graça do Senhor Jesus. Essa é a troca. Jesus levou na cruz o seu erro e o seu pecado, e agora nós podemos viver uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida regenerada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga, eu estou em Cristo. Diga de novo, eu estou em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Sabe, as coisas velhas já passaram na sua vida. Você até pode ter lembrança do pecado, mas é só uma lembrança. Isso já morreu.
você já foi crucificado com Ele, e agora você vive uma nova vida com Jesus na sua vida. Aleluia! Isso significa que nós podemos e devemos nos revestir de Jesus. João capítulo 6, para concluir. João capítulo 6, versículos 56, 57 e 58 diz assim: quem come da minha carne, diga, quem come da minha carne e bebe no meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando nós nos aproximamos da ceia, é o pão, não é a carne de Jesus. Não vai haver uma transubstanciação. Você vai comer o pão, mas o pão representa o corpo de Jesus. Quando você bebe do suco de uva, ali representa o sangue de Jesus. E quando nós fazemos isso, e fazemos em toda a primeira semana do mês, nós estamos dizendo que nós temos parte com Ele, que Ele tem parte em nós, que a vida dele somos nós e que nós vivemos a vida dele. Assim como Jesus é, eu sou também nessa terra. Versículo 57 diz assim: eu vivo, Jesus diz, eu vivo por causa do Pai. Repete comigo. Eu vivo por causa do Pai. O Pai que vive em mim e me enviou. Da mesma forma, olha só que interessante, da mesma forma, vamos juntos? Quem se alimenta de mim viverá a vida de Jesus na sua vida. Essa é a expectativa de Jesus. A expectativa de Jesus não é de condenação, não é de culpabilidade, não é de apontar dedo, de apontar erros. A expectativa de Jesus não é envergonhar você, não é condená-lo, não é culpá-lo, nada disso. A expectativa de Jesus é que você possa viver e ter vida nele. Quem crê no Filho tem a vida. Versículo 58, concluindo, então diz assim: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram, mas quem comer esse pão não morrerá, mas viverá para sempre. Para sempre. Quem comeu daquele maná morreu, mas quem come do verdadeiro pão que desce do céu, esse não morre, esse vive para sempre. Quantos estão dispostos a viver para sempre? Quantos querem viver para sempre? 2 ou 3 querem viver para sempre. Meu conselho, então, se você não quer viver para sempre, é não participe da ceia. Deixa passar. Mas se você vive para sempre, porque crê em Cristo, o que eu estou lhe dizendo é que quando você participa dele, a sua vida, a sua história, ela é virada como uma página virada de um livro. E uma nova existência se manifesta através de Jesus na sua vida. Quem crê comigo diz amém.